Eu quero continuar a série que nós estamos ministrando. Nós estamos falando esse mês sobre família. Quantas famílias abençoadas nós temos aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Deus ama a família, Deus ele tem um propósito para cada família. Independente de como a sua família começou, independente de como a sua família esteja, Deus, Ele quer nessa noite, mais uma vez, derramar uma porção nova sobre você. Ele quer fazer algo novo sobre o seu coração. E Ele quer restaurar, Ele quer fazer algo novo na sua casa e na sua família. Quem está pronto aqui para receber algo novo essa noite? Em nome de Jesus. Nós oramos por uma igreja que tenham famílias curadas e restauradas. Famílias que entendem o propósito de ser uma família segundo o coração de Deus. Uma família nos padrões bíblicos. Uma família que entende o propósito e vive esse propósito de ser uma família abençoada. Essa semana, nos nossos pequenos grupos Conviver, nós falamos sobre isso também. Falamos sobre família. E todo esse mês nós estamos ministrando sobre isso. E talvez você olhe para a sua família hoje e não fique tão feliz assim, talvez, com a situação da sua casa. Talvez você olhe para o seu casamento hoje e você não fica tão feliz com a situação que o seu casamento se encontra, ou com a situação que os seus filhos, o que for, o que seja, a crise que você esteja passando. Talvez você olhe para a sua vida familiar e você não se sente tão bem. E eu quero dizer para você que você veio no lugar certo, na hora certa, porque Deus tem algo novo para você e para a sua casa essa noite, em nome de Jesus. O título da nossa mensagem, nesse episódio agora sobre família, uma família imperfeita. Uma família imperfeita. A verdade, queridos, é que não existe família perfeita. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui que tem uma família e convive com alguém, mora numa casa. Eu quero perguntar para você nessa noite, tudo que você planejou, deu tudo certo até aqui? Tudo que você sonhou, foi tudo como você sempre sonhou? Na sua casa nunca teve assim uma discussãozinha, um desentendimento, uma DRzinha para ser mais leve, né? Quem aqui nunca teve problema em casa? Levanta a sua mão. Porque se você levantar a sua mão, eu vou convidar para você vir aqui para frente hoje e passar a receita. E nós chegamos à conclusão de que não existe família perfeita. Todas as famílias da terra são famílias imperfeitas. A vida familiar, querido, o casamento é cheio de desafios. Por isso que todo mês a gente chama casais casados aqui e oram por eles, abençoa a vida deles, para que esses casamentos possam durar até que a morte os separe. Porque nós sabemos do desafio que é um casamento. Nós sabemos o desafio de um ambiente familiar, não é verdade, igreja? Amém? Nós sabemos como é difícil viver em harmonia dentro de um lar. Nós sabemos como é difícil, em momentos de guerra, encontrar a paz. Por que isso? Porque homens e mulheres são diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes uns dos outros. Deus nos fez diferentes. E muitas vezes essas diferenças começam a dar conflitos entre nós. E esses conflitos começam a gerar distanciamento. Esse distanciamento começa a ter falha na comunicação. E essa falha na comunicação, infelizmente, alguns casamentos chegam até o divórcio, desunindo aquela família. Então nós sabemos o desafio que é manter uma casa de pé. E talvez você está aqui e a sua casa tem passado por uma crise familiar. Talvez você está aqui nessa noite e só Deus sabe como encontra o ambiente que você está inserido dentro da sua casa. Nós temos aqui nessa noite todos os tipos de família. E talvez, nós estávamos conversando isso hoje à tarde, e talvez você olhe para o padrão de família que você vive hoje, e você se sente mal com isso. Nós temos aqui nessa noite mães e pais solteiros que criam seus filhos sozinhos. Nós temos maridos que são viúvos, né, esposas que agora são viúvas. Nós temos filhos que são órfãos. Nós temos filhos que não conhecem o pai, que não convivem com o pai ou com a mãe. Nós temos pessoas aqui
de diversas faixas etárias que passaram por momentos difíceis em suas casas. Eu quero dizer para você que essa palavra é para todo tipo de família. Não importa o estágio que você esteja vivendo, não importa o tempo que você esteja vivendo hoje. Talvez não deu certo e o casamento acabou. Eu quero dizer para você, há esperança. Você hoje tem o recomeço de Deus. Você tem esperança de que Deus ama você, de que Deus tem um propósito na sua vida. Mesmo que tudo deu errado, Deus continua te amando e Deus continua querendo constituir uma família saudável dentro da sua casa. Amém, queridos? Porque talvez a gente se sente mal quando fala de família. Nós temos tido experiências assim maravilhosas nesse mês de família. Quer ver? Eu quero perguntar, quem aqui viveu uma experiência nova nesse mês de família? Levanta sua mão, por favor. Não vou te expor não, mas quantas pessoas estão vivendo uma experiência nova? E se a gente fosse abrir para testemunhos aqui, quantas pessoas estão testemunhando daquilo que Deus está fazendo em suas casas e famílias? Esse mês nós tivemos a experiência. As crianças foram fazer um desenho da sua família. E uma das crianças que foram fazer o desenho da sua família fez uma casa, fez lá a mamãe, fez os irmãos daquela casa, e o papai ele fez fora da casa. E depois que ele terminou de desenhar o pai dele, ele fez um X bem grande em cima do pai. E aí então a pessoa que estava lá responsável, coordenando as crianças, perguntou: o que aconteceu com seu pai? Ele não mora mais com você? Ele falou assim: não, meu pai mora lá, mas eu estou cansado de ver ele batendo na minha mãe, então eu não considero mais ele como pai. Então eu fiz ele fora da minha casa, e eu fiz um X, porque eu não concordo com meu pai, o jeito que ele vive. E nós temos tido experiências como essa, e a igreja de Cristo está aqui para isso, para muitas vezes mexer em feridas que nós não queremos mexer. Jesus ele quer restaurar as feridas da sua alma. Jesus ele quer restaurar o seu casamento. Jesus quer restaurar o relacionamento de pais e filhos. Jesus quer restaurar todas as coisas dentro do seu lar, amém, queridos? E muitas vezes nós vamos precisar mexer em coisas que nós não gostamos de mexer. E talvez muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja, porque pensou que ia casar e tudo ia ser um conto de fadas. Pensou que ia casar e tudo ia ser perfeito. Pensou que a esposa nunca ia ter TPM, que ela ia fazer todos os dias uma comidinha, no almoço, no jantar, e ia chegar do trabalho, a esposa ia estar lá, a casa toda limpa, maravilhosa, a comidinha lá feita, e eles iam viver um romance, ia namorar todo dia, ia ter uma paz todo dia. E aí de repente essa pessoa casa e ela se frustra. Por quê? Porque ela colocou uma expectativa muito alta numa pessoa que é humano e que não é perfeito. Você está falando aí ou não? E talvez por isso que as coisas não vão tão bem assim. É porque você tem colocado a sua expectativa numa pessoa que não vai conseguir suprir as suas expectativas. A única pessoa que consegue suprir as suas expectativas é a pessoa do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, Ele é capaz de suprir todas as suas expectativas. O nosso Deus, Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Mas pessoas são falhas. Pessoas são imperfeitas. Pessoas vão pisar na bola conosco. E talvez a gente pensou que a nossa casa seria um lugar perfeito. E aí nós descobrimos que a nossa vida familiar, o casamento, na verdade nos leva em direção ao caminho da cruz. Se tem um ambiente, querido, que Deus usa, que o Espírito Santo usa, para nos direcionar no caminho da cruz, é a nossa vida familiar. Existe um texto que você conhece em Lucas 9:23, que diz que nós precisamos negarmos a si mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir Jesus. E a nossa casa é esse ambiente de negarmos a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. A nossa casa é o ambiente perfeito para isso. Um ambiente imperfeito, uma família imperfeita, é o ambiente perfeito para você se tornar todos os dias mais parecido com Jesus.
aonde você precisa abrir mão das suas vontades muitas vezes, aonde você precisa abrir mão dos seus desejos, para você viver a vontade de Deus para aquela casa, aonde você precisa falar assim: tá bom, amor, você ganhou, vamos fazer isso então, por mais que aquilo não seja a sua vontade. O ambiente familiar é lugar disso. E Jesus, queridos, nunca nos prometeu uma vida isenta de dificuldades, amém? Esse evangelho mentiroso que diz que venha para a igreja, vem para Jesus, que os seus problemas vão acabar, é um evangelho mentiroso. Jesus nunca prometeu isso para nós em sua palavra. Jesus nunca falou assim: ó, vem para a igreja que os problemas da sua casa e da sua família vão acabar. Porque um dia eu entreguei minha vida para Jesus e os problemas continuaram os mesmos. Você também? As dificuldades continuaram. Então Jesus nunca prometeu que Ele daria para você uma casa perfeita, um casamento perfeito, um ambiente familiar perfeito. Jesus nunca nos prometeu isso em tua palavra. Mas Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias até o fim dos tempos. Ele estaria comigo, Ele estaria com você, Ele estaria com a sua casa, Ele estaria com a sua família, te protegendo, te guiando, te dando direção, salvando você do dia mal. Você pode aplaudir por isso, porque essa promessa nunca falha, essa promessa é uma verdade. Jesus está com você. Mesmo que o seu ambiente familiar não é favorável, Jesus está com você. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para nós é nos santificar. E não existe santificação em ambientes favoráveis. Grava isso no seu coração. A casa, o ambiente familiar é um lugar de crescimento. A casa e o ambiente familiar é um lugar de amadurecimento. E não existe crescimento, não existe amadurecimento em ambientes favoráveis. Você nunca vai se tornar um homem mais forte, uma mulher mais forte em ambientes favoráveis. E Deus usa ambientes desfavoráveis para que você cresça e amadureça na sua fé. E a sua casa, talvez, você está passando por um momento de sofrimento, você está querendo desistir, você está querendo ir embora de casa, você está querendo divórcio, você está querendo você está querendo desistir dos seus filhos, talvez. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: esse ambiente é o ambiente perfeito que eu quero usar para fortalecer a sua fé, para que você cresça em fé, para que você amadureça a sua fé, para que você viva tudo aquilo que eu tenho para você e para a sua casa. Eu quero que você enxergue o sofrimento familiar com outros olhos essa noite. Eu quero que você passe a enxergar os momentos difíceis que você passa na sua casa, na sua família, com outros olhos. Por quê? Porque a vida familiar, ela tem que nos levar em direção a uma vida de cruz. E se a sua vida, a sua casa, tem te levado para um caminho de cruz, então você está no caminho. Você está no caminho. Se você é cristão, querido, todos os seus caminhos precisam te levar em direção à cruz. E existe uma graça de Deus para as famílias. Existe uma unção de Deus derramada sobre casas e famílias, aonde Ele quer transformar você, para que toda a sua casa seja transformada também. Esse é o propósito de Deus para você e para a sua casa. Ele quer pegar esse ambiente imperfeito, essa casa imperfeita, essa família imperfeita. Ele quer transformar os corações dessa casa, para que essa casa possa viver o propósito de Deus para a sua vida. E hoje, queridos, falando sobre família imperfeita, eu escolhi uma família da Bíblia, dentre tantas famílias que existem. Eu escolhi uma família que talvez seja a família com mais problemas relatada já na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1. Você pode abrir a sua Bíblia de papel, ou seu aplicativo, ou acompanhar aqui no telão. Mateus, capítulo 1, verso 1. E a palavra de Deus diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Vamos dar uma pausa nesse versículo. Nesse versículo, ele começa dizendo sobre a genealogia, a descendência
de Jesus Cristo. Quem conhece Jesus aqui? Homem santo, perfeito, maravilhoso, Salvador. E a Bíblia, em Mateus capítulo 1, verso 1, vai começar a contar sobre a genealogia de Jesus, sobre a família de Jesus. E por que desse registro? Deus ama tanto família, Deus sonha tanto com a sua família, Deus ele quer tanto restaurar você, o seu casamento, a sua família. E a palavra de Deus nos comprova isso. Em Gênesis, Deus começa todas as coisas criando uma família, constituindo uma família. As coisas não vão tão bem, o pecado entra, já falamos sobre isso nessa série. E aí quando nós vamos para o Novo Testamento, para o recomeço de Deus, aonde vai acontecer as boas novas, olha só como a história começa. A história no recomeço de Deus, no Novo Testamento, começa falando sobre a família de um homem chamado Jesus Cristo. Mas que família era essa? Por que que tem necessidade de falar sobre a genealogia de Jesus? O texto diz, né? Genealogia de Jesus Cristo. E alguns pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, e não. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o papel, Cristo é a identidade de Jesus. Cristo no hebraico significa ou ungido, ou escolhido. E por isso, todas as vezes nas passagens da Bíblia você vê eles afirmando Jesus o Messias, Jesus o escolhido, Jesus o Cristo. E aí você vê Mateus, que quer mostrar para todos que esse Jesus é o verdadeiro. Que esse Jesus que veio para a humanidade, pisou nessa terra, ele é o verdadeiro Jesus. Porque existiam profecias no Antigo Testamento, que quando Jesus, o Messias, viesse para salvar o mundo, ele deveria ser descendente de Abraão e de Davi. E naquela época, queridos, muitos se levantavam dizendo que era Jesus, porque havia uma promessa. Então no meio do povo judaico, levantavam uns doidos de vez em quando, e falava assim: eu sou Jesus, eu vim salvar o mundo. E como é que eles conseguiam provar que aquele não era Jesus? Aqueles homens estudavam a genealogia daquele camarada que estava dizendo que era Jesus, estudavam a fundo, para ver se iam chegar até Abraão ou Davi. Então existiam duas coisas que comprovavam que Jesus era realmente de fato o Messias, o escolhido. Tinha que ser descendente de Abraão e descendente de Davi. E é por isso que Mateus começa o primeiro versículo do Novo Testamento, o primeiro versículo do recomeço, comprovando quem é Jesus através da sua descendência, através da sua família. E ele começa falando: Jesus, a genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. E aí nessa genealogia, nós vamos descobrir, queridos, que aquele que é perfeito, que aquele que é bom, que aquele que mudou a história da humanidade, que aquele que dividiu a história ao meio, e aquele que nos salvou de uma vez por toda do império das trevas, Jesus Cristo, teve uma família imperfeita. Teve uma família conturbada. Teve descendentes conturbados, um pior que o outro. E nós vamos olhar para essa família, porque ninguém, acho que teve uma família tão esquisita como a de Jesus. E aí talvez você está pensando assim: minha família é tão esquisita, você não viu a de Jesus? Minha família é tão diferente, você não viu a família de Jesus? Quem quer descobrir quem é a família de Jesus aí? No versículo 2, diz assim, ó. Ele começa a falar sobre a genealogia de Jesus, e ele vai lá em Abraão. Ele diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Se a gente parasse só nessa parte aqui, queridos, acho que a gente passaria a noite aqui só falando sobre esses camaradas aqui. Aonde tudo começou, a genealogia de Jesus, lá atrás, gerações e gerações lá atrás, começa com Abraão, Isaac, Jacó, Judá e os seus irmãos. Esse é o início da família de Jesus, aquele que é bom e perfeito. Uma família imperfeita. E eu acho engraçado que normalmente, quando a gente vai ler a palavra de Deus,
a gente já logo pula, né? A genealogia. Porque começa a falar uns nomes tão difíceis lá, que a gente não sabe nem falar direito. E a gente já logo pula. Mas isso mostra a importância. Nós nessa noite estamos vendo a importância de olhar para a genealogia, para olhar para os descendentes. E aí nós começamos com Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o grande pai da fé. O grande homem de Deus, conhecido como amigo de Deus. Porém, Abraão, queridos, ele teve uma dificuldade de confiar em Deus. Abraão, ele teve sérios problemas dentro do casamento. Eu não sei se você sabia, Abraão, onde tudo começou, era um péssimo marido. Péssimo marido. Nós vamos olhar para a história de Abraão de forma geral, e a gente pode ver alguns pontos da história de Abraão. Quando Abraão saiu da terra de Ur, lá em Gênesis 12:10, e ele foi passar pelo Egito. E Sara era uma mulher formosa, diz a palavra. Sara era uma mulher bonita. E aí quando ele foi passar pelo Egito, ele fala assim para Sara: olha, se eles virem até nós, se Faraó vir até nós, você fala que você é minha irmã. Porque se você falar que você é minha esposa, ele vai querer me matar. Então mente, fala que você é minha irmã. E aí se ele levar você, faz lá uns negócios, uma hora ele te libera lá. Chegou então os prisioneiros, prenderam Sara, levaram Sara. Eu sou irmã de Abraão. E aí então Faraó ia se deitar com Sara. E Deus fala com Faraó. Deus dá um sonho para Faraó, revelando para Faraó que aquela não era irmã de Sara, de Abraão. Que Sara era a esposa de Abraão. E aí então Faraó, meu Deus, eu vou devolver ela. Devolveu lá e ainda deu um sermão em Abraão. Que isso, rapaz? Como é que você mente desse jeito? E liberaram eles. Abraão aprendeu com a história, queridos? Não. Alguns anos depois, Abraão novamente estava com a sua família. E veio um rei, se eu não me engano, Abimeleque. E aí então vem esse rei, olha para Sara formosa, e ele fala a mesma coisa: fala para eles que você é minha irmã. Eles vão te levar para deitar com você, e pelo menos não vai me matar. Eu não quero morrer. Mais uma vez mente. Sara é levada, e Deus tem que fazer a mesma coisa, falar com aquele rei, que ela não era a irmã de Abraão, mas era esposa de Abraão. Então aquele rei devolve para Abraão a sua esposa. E nós vemos aqui um homem mentiroso, sem caráter. Um homem que é conhecido como amigo de Deus. Um homem que é conhecido como pai da fé, mas que num momento da vida dele, ele foi um grande mentiroso, colocando a sua esposa em risco, deixando a sua esposa que se deitasse com outro homem para se livrar da morte. Que coisa horrível, queridos. Abraão não confiava na promessa de Deus. E já sabemos a história que Abraão então tenta dar um jeitinho na promessa, porque Isaac está demorando demais, o filho está demorando demais, Sara era estéril, não estava tendo filho. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Ele vai lá então e se deita com Agar, a escrava da sua esposa. Agar então engravida de um menino chamado Ismael. Ele não era o filho da promessa. O jeitinho que Abraão quis dar, deitando com a serva da sua esposa, mais piorou a situação do que ajudou Deus. E aí nós sabemos que Abraão então teve que despedir e mandar embora Agar e Ismael, porque estava gerando problemas. E até hoje temos problema entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, porque ele quis dar um jeitinho nas promessas de Deus, ele quis adiantar as coisas. Sabemos então que Abraão gerou vários problemas para dentro da sua casa, para o seu relacionamento com Sara, através de Ismael e Agar. Esse é o cenário aonde tudo começou na família de Jesus. Porém, queridos, nós podemos olhar para Abraão e Sara e ver algo lindo, que por mais dificuldades que eles passaram, eles decidiram ficar juntos até o fim. No total eles foram casados 112 anos.
Se você está com a sua esposa, seu marido, olha bem para o rostinho dela. Você já imaginou 112 anos? Que beleza. Você está reclamando já com 5 anos de casado, já está reclamando. 5 anos de casado, tem menino querendo pedir arrego. Tem gente que chegou aos 25, agora quer ter vida de solteiro. Abraão e Sara viveu momentos dificílimos, mas eles decidiram ficar juntos até o fim. Eu quero profetizar sobre o seu casamento. Não importa o que aconteça, não importa a luta, não importa a dificuldade, o seu casamento vai durar até o fim, até que a morte os separe, ou até que ele venha para nos buscar em nome de Jesus. Isso traz esperança para nós. É lindo ver a história, e que Abraão é um homem agora transformado por Deus, caminhou com Deus e foi transformado por Deus, a tal ponto que ele sobe no monte para sacrificar Isaac, o filho da promessa, crendo que Deus enviaria um substituto. Então Abraão aprendeu a crer e confiar em Deus, ele foi transformado. Então nasce Isaac, o seu filho. Isaac não foi muito diferente. Isaac então se casa, e ele está lá certo dia viajando com a sua esposa Rebeca, a promessa de Deus para a vida dele, e acontece a mesma coisa. Rebeca, se eles vierem para me prender, para me matar, fala que você é a minha irmã. Ou seja, o pai mentiu, agora o filho mente também. E aí já sabemos da história, mentiram, Deus livrou eles mais uma vez. Isaac também precisou passar por essa vida de transformação com Deus. Isaac mentiu igual o pai. Aí vem o neto agora. Quem que é o neto, irmão? Jacó. Misericórdia. Se tem um homem mentiroso nessa Bíblia, que foi mentiroso, esse homem é Jacó. Jacó mentia para tudo, gente. A história de Jacó é que Isaac engravidou Rebeca, e aí então vem gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, e Jacó nasce segurando no calcanhar de Esaú. Por quê? Porque ele queria primogenitura. E sabemos que a história então, Esaú negocia a primogenitura com Jacó. Jacó vai lá e dá um jeitinho: eu te faço um prato de comida, você me dá a primogenitura. Esaú então aceita a proposta, vende a sua primogenitura. Chega então a época de Isaac abençoar Esaú, o primogênito, porque naquela época o primogênito levava todas as bênçãos para ele. O primogênito pegava o lugar do pai, e Jacó queria esse lugar. Jacó queria ocupar esse lugar da primogenitura. O que ele e a sua mãe Rebeca faz? Ele e a sua mãe Rebeca prepara lá uma vestimenta cheia de pelo, porque Esaú era peludo. E aí então, no dia que Isaac estava lá, já estava cego, ele chama Esaú, e no lugar de Esaú, quem entra lá para receber a bênção? Jacó. Jacó então engana o seu pai. Esaú então descobre, fica furioso, e quer matar Jacó. Irmão querendo matar irmão. Alguém já viu isso aí, na casa ou não? Irmão querendo matar irmão porque pegou o Danone, a bolacha, né? O que Jacó faz? Jacó tem que fugir. Por quê? Porque o seu irmão quer matar ele. Uma família foi desconectada, desunida agora. Por quê? Por causa da mentira que começou lá em Abraão, que passou para Isaac e agora chegou em Jacó. E aí nós já sabemos da história. Jacó também é enganado, teve que trabalhar 14 anos para casar com a sua esposa. Mas um dia, Jacó, o enganador, o mentiroso, ele teve um encontro com Deus. E a sua vida foi totalmente transformada. O seu nome passou de Jacó para Israel. E aí a descendência continua. A gente chega ali agora em Judá. José teve os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Judá era um deles com seus irmãos. E um dos seus irmãos era chamado José, aquele que foi governador do Egito. E o que acontece ali entre aqueles irmãos, queridos? Eles pegam José, têm ciúmes de José, porque José era o preferido de Jacó, de Israel, porque ele tinha sonhos. Eles vendem José, pega a capa de José, molha no sangue de um animal, vem para o seu pai Jacó e fala assim: olha, um animal pegou ele e matou ele.
Jacó então fica desesperado, entra em luto, porque ele perdeu o seu filho querido. Mais uma vez, famílias que estão mentindo, filhos que vão passando de geração em geração, mentindo, enganando, passando para trás, famílias desestruturadas. Essa é a genealogia de Jesus, essa foi a família de Jesus. Mas a gente sabe da história. José então se torna príncipe do Egito, e um dia os seus irmãos vêm buscar alimento no Egito, e o final da história é José e os seus irmãos reunidos, José liberando perdão sobre os seus irmãos, e todas as coisas foram restituídas. Aquilo que foi quebrado através do perdão de Deus foi consertado, foi restaurado. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: o perdão pode restaurar muitas coisas na sua vida. Talvez você tenha falta de perdão com seu pai, talvez você tenha falta de perdão com seus irmãos, talvez você tenha falta de perdão com seus avós, com seus tios, com seus irmãos. Eu não sei com quem você tem falta de perdão. Deus trouxe você aqui nessa noite. Você precisa liberar perdão e viver o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa ser restaurado através do perdão, porque o perdão, queridos, ele sara as feridas da alma. Então nós podemos ver a história da família de Jesus, e aí continua no verso 3, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Meu Deus, eu não sei se você conhece a história de Tamar. Vocês estão precisando ler Bíblia, gente. Se eu mandar levantar a mão, quem já conhece a história de Tamar? Vamos fazer? Não, estuda lá, vai. Fazer passar vergonha não. A história de Tamar, querido. Como é que é a história de Tamar? Judá tinha 3 filhos. O filho mais velho casa com Tamar, e o nome do filho mais velho era Nome bom para você pôr no seu filho. Casado com Tamar, que é filho de Judá, descendente de Jesus. Fez coisas erradas e desagradou a Deus, fez aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Sabe o que Deus fez com ele? Matou ele. Tamar então fica viúva. Mas existia uma lei na época, uma lei que as gerações precisavam continuar. Então o outro filho, o próximo filho, tinha que assumir aquela viúva. E aí então o segundo filho de Judá, chamado Unã, outro nome, você quer pôr Unã, está aí na dúvida, quem está grávido está na dúvida. Unã então casa com Tamar, a viúva, porque tem que assumir, não pode deixar aquela mulher agora desprovida. Unã fez algo mal diante do Senhor, e Deus matou ele também. É por causa da lei, irmão. E agora a mulher está viúva de novo, já foi 2 filhos. Judá olha e fala assim: não vou dar o terceiro. Mas é lei, você precisa assumir Tamar. Não, inventou um monte de desculpa para Tamar, falou assim: ó, vai embora, pega suas coisas, vai embora, porque moravam todos juntos. Vai embora, Tamar, o terceiro filho é muito novo, não vou dar não, vai que você mata ele também, não quer não, vai que Deus mata ele. E aí então Tamar vai embora. Um dia Tamar fica sabendo que Judá ia para uma viagem para tosquear suas ovelhas, e ela sabia qual era o caminho, já sabia todas as coisas. Tamar então se veste de prostituta. Tamar se veste de prostituta, e quando Judá estava passando, ela se oferece para Judá. Judá, ela já conhecia o sogro. Judá fica doidinho, e Judá fala: eu quero dormir com essa mulher prostituta. Vai lá e oferece um cabrito para ela. E aí ofereceram um cabrito para Tamar, para se deitar com Judá, o seu sogro, porque aquela mulher não podia ficar desprovida, ela estava disposta a qualquer coisa. E aí então Judá se deita com Tamar, a nora, e ele achando que era uma prostituta. E naquela noite Tamar engravida. Tamar engravida de Pérez e Zerá, da descendência de Jesus, são gêmeos. E aí então aquela mulher é julgada. E na lei era, você precisava ser apedrejada, porque você caiu em adultério. Quando foi julgar ela e apedrejar ela, ela levantou e falou assim: os filhos que estão no meu ventre é de Judá, Judá é o pai. E por causa disso, ela não podia ser mais apedrejada, porque uma descendência estava ali no ventre dela.
E aí cancelam então, Judá assume o seu erro, chama Tamar de volta e assume Tamar. E cuida de Tamar. Essa é a história de Jesus, a sua família. Quer mais, gente? Versículo 3. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, meu Deus, esses nomes difíceis, hein? Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Foi daí que surgiu a comida japonesa, né? Da linhagem de Jesus, Salmão. Salmão gerou Boaz, homem de Deus. Mas olha só, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe, gente? Prostituta. Raabe que rodava bolsinha em Jericó. Uma prostituta na linhagem de Jesus. Mas a prostituta foi liberta por Deus, foi transformada por Deus, e ela teve um filho chamado Boaz, um homem de Deus. Mas essa era a geração de Jesus. No versículo 6 continua dizendo, versículo 5, perdão. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha o rolo aí. Quem conhece a história sabe. Você está vendo que embaranhado de coisa? Parece família brasileira, irmão. As famílias que ainda não encontrou Jesus, um embaraço, irmão. Uma coiseira, que só Deus na causa. E aí se a gente olha para a vida de Davi, Jessé gerou o rei Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, um rei, um grande rei, o maior rei de Israel. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Pecou, falhou. Existia uma época que todos os reis iam para a guerra, e Davi era um grande guerreiro, mas aquela vez Davi decide ficar. Davi decidiu ficar no palácio. Aí estava lá Davi procurando o que fazer, irmão. Começou a assistir uma série lá meio tenebrosa. De repente ele achou lá 50 tons de cinzas. Eu nunca assisti, tá? Nunca assisti. Se você não assistiu, não assiste não. Não é de Deus aquilo lá não. Nem assisti para saber, mas eu sei que não é. De repente, irmão, Davi fica meio alvoroçado. Sai lá no pátio, sai lá na sacada do palácio, olha lá no pátio, tem uma mulher lá tomando banho. Ele olha e fala, é ela que eu quero. Porém essa mulher era casada com Urias. Davi dá uma ordem, manda buscar ela, fala que eu vou me deitar com ela essa noite. Estudiosos acreditam que essa mulher deitou de forma forçada com Davi. E naquela noite, essa mulher chamada Betseba, é isso, gente? É. Ela engravida. Ela engravida e aí, então a coisa muda tudo. Urias, o marido, estava lá na linha de frente, batalhando pela nação, batalhando pelo rei, enquanto o rei estava lá na cama com a sua esposa. E a história não para por aí. Davi manda fazer o quê? Matar Urias, põe na linha de frente para ele morrer. Assim eu assumo essa mulher, assumo esse filho e a minha descendência continua. E nós sabemos que tudo isso gerou na casa de Davi um erro, um pecado que gerou desgraça, que gerou maldição para aquela casa. Nós sabemos dos filhos de Davi, um deles chamado Absalão, que fica furioso e quer matar o pai. Por quê? Porque o outro irmão de Absalão, chamado Aminon, estupra sua irmã chamada Tamar, dentro de casa. E dentro de casa, esse rolo todo, irmão não respeitando a irmã, e estuprou a irmã. Absalão querendo justiça, mas Davi não fez nada. Por que Davi não fez nada? Porque eu também já fiz errado. Quem que eu sou eu para falar alguma coisa para ele? Toda vez que nós, homens de Deus, pecamos, nós perdemos autoridade. E isso gerou várias situações dentro da casa de Davi. O irmão pegando a irmã,
Absalão querendo matar o seu pai, por que você não vai fazer nada? E sabemos da história trágica que foi na casa de Davi, descendente de Jesus, um grande rei. E a história continua dizendo, Mateus, versículo 1:7, Salomão gerou Roboão, um dos piores reis. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Gente, quem foi Acás? Acás matou seus próprios filhos. Acás, ele cerrou o profeta Isaías ao meio, descendente de Jesus. Acás, queridos, profanou o templo e instituiu uma idolatria em Israel. No verso 9, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Pulei aqui. Verso 10, cadê o verso 10? Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Quem foi Manassés? Foi um grande feiticeiro que destruiu Israel, um homem extremamente cruel. Essa era a descendência de Jesus. Essa é a família de Jesus. É uma lista assustadora. Quem gostaria de ter uma genealogia assim? E talvez você olhe para a sua casa hoje e ache que é o fim, acabou tudo. E talvez não chega nem perto desses irmãos que a gente leu aqui, dessas famílias que a gente falou um pouco aqui. Mas aí chega no versículo 15, a história não terminou desse jeito. O versículo 15 diz que Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, não importa como foi os seus antepassados, não importa como foi o seu pai, a sua mãe, o que importa é que Jesus, Ele quer te dar um novo começo, recomeço. Jesus, Ele quer fazer algo novo na sua história. Jesus, Ele quer fazer algo novo na sua família. Ele quer restaurar todas as coisas. Ele quer pegar aquilo que foi uma desgraça e transformar em graça. Ele quer pegar todo o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele quer pegar aquilo que era o fim, Ele quer transformar num grande recomeço para a sua vida. Eu não sei qual é a sua história. E talvez até hoje você leva as marcas dos seus antepassados. Talvez até hoje você tenha uma influência maligna dos seus antepassados. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário por nós, Ele levou sobre Ele toda a maldição. Você é responsável para interromper um ciclo de maldição na sua família. Mas o casamento de ninguém na minha família dá certo, todo mundo é divorciado. Você não vai divorciar. Mas os filhos são todos perdidos, todos drogados, todos distantes da igreja. Os seus filhos serão santos, separados, e vão viver todo o propósito que Deus tem para a vida deles, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, talvez você dá desculpa demais falando quem foi o seu pai. Talvez seu pai foi um alcoólatra, um pinguço, um drogado, e você vive essa dor até hoje. Talvez tem coisas que não acontecem na sua vida porque você está preso nesse passado, você não libera perdão, você não rompeu com esse passado ainda. Talvez tem muita coisa que você não recebeu como bênção na sua vida, porque ainda você não foi se consertar lá com a sua família. Você não reuniu seus irmãos um dia, orou por eles, pediu perdão para eles, de tudo que você já fez para eles, ou liberou perdão para eles daquilo que eles fizeram para você. Eu não sei qual é a sua história, cada um tem uma história aqui, mas eu estou ouvindo tantos testemunhos esse mês de maio, filhos que foram pedir perdão para os seus pais, que não conversavam há anos, e Deus está restaurando a casa, a família. Temos famílias imperfeitas, sim, todas as nossas famílias são imperfeitas.
Todas nós. Todos nós temos famílias imperfeitas. Mas o que nós vamos fazer diante disso? Vamos deixar o diabo trabalhar e fazer o que quer das nossas casas e famílias? Ou vamos nos posicionar e viver o propósito de Deus para as nossas vidas? E para terminar, eu quero falar sobre 3 coisas, bem rápido. A primeira é que não existe famílias perfeitas. Não existem famílias perfeitas. Coloca isso de uma vez por todas na sua cabeça. Não existe família perfeita. Tem gente que está querendo trocar de família, trocar de esposa. Você vai ser um frustrado eternamente. Enquanto você não se posicionar, ser transformado por Deus para viver o propósito da sua família. Por quê? Porque não existe família perfeita. Sabe, tem gente que olha para a família dos outros e acha que a família dos outros é perfeita. Tem gente que olha para o pastor e fala, não, a família do pastor. Família do altar, é verdade, família do altar. Família que ama o Senhor, é verdade, família que ama o Senhor. Mas só Deus sabe das nossas lutas e dificuldades em casa, gente. Tem gente que acha que a gente acorda para um domingo de manhã, para vir para a igreja. Aí o pastor acorda às 4 da manhã, vai orar aos pés de Jesus, aí fica das 4 às 6 orando. Aí quando dá umas 6 horas, mais ou menos, ele vai lá acordar a rainha da casa. Aí vai lá, meu amor, mulher da minha vida, acorda bem. Os nossos filhos te aguardam por você. Mulher formosa, aí ela dá aquela espreguiçada. Sabe aquele conto de fadas? Já são 6 horas, amor. Já, meu bem, o sol já nasceu. E tudo vai ficar mais perfeito se você acordar também. E então ela acorda, toma um banho, se perfuma toda, arruma o cabelo, faz maquiagem. E agora ela vai para a cozinha. Chega na cozinha, ela faz aquele pão, porque está cedo ainda. Faz aquele pão feito em casa e prepara um café de hotel da manhã, de café da manhã do hotel, lá naquela mesa, faz aquela mesa espetacular. E aí você olha para ela, ela está toda feliz, no domingo de manhã, às 6 da manhã, no tempo de chuva. E aí então ela fala assim, amor, pode acordar os nossos príncipes, porque a mesa está pronta. Mas antes disso, amor, vamos orar junto? Vamos orar, amor, mais uma vez, vamos orar. Aí a gente ora junto, a gente clama, a gente se ama. Agora eu vou acordar os nossos príncipes. Vai chegar lá no quarto, abre lá a cortininha, fala, príncipes. Aí eles também dão aquela espreguiçada, dá um sorriso. Bom dia, papai. Nós vamos à igreja, papai? Sim, filho. Uhul! Eu amo ir à igreja, papai. De novo? Filho, a mãe preparou um banquete para nós, vamos descer porque a gente precisa tomar um café da manhã de hotel e ir para a igreja, louvar ao Senhor. Aí a gente desce em família, senta naquela mesa, pega as mãos uns dos outros, o filho de banhinho tomado, sem reclamar de nada, cabelinho de lado, perfumado, sabe, não quer pôr o pé em cima da mesa, não quer chorar porque não gostou da comida, e todos nós juntos a gente ora como uma família perfeita, agradece ao Senhor, toma o nosso café da manhã, escovamos os dentes, entramos no nosso carro e a gente vem para a igreja feliz, alegre, adorando o santo nome de Jesus, quebrantados no carro, não brigando, quebrantados no carro, não quebrando tudo, quebrantados, de coração quebrantados. Pastor, não é assim não? Você acredita que não? Você acredita que as coisas não são bem assim lá em casa? Não é desse jeito aqui, tá? Que a gente leu essa genealogia de Jesus. Mas a gente passa por momentos difíceis, gente. O sangue de Jesus, né, o fruto do Espírito tem que ser ativado todos os dias. Bem, acorda bem. Estamos atrasados. Vai dando café lá para os meninos que eu já vou, que preciso me maquiar. Tá bom, meu amor. Acorda, pai, não quero hoje, pai. De novo igreja, só pensa em igreja. Pai, você que é o pastor.
E a gente fala assim, filho. A gente fala, filho. Vai, menino, anda logo. Ou você vai por amor, ou você vai pela dor. Vou pegar a cinta aqui. Só Deus sabe como é que é, irmão. E aí começa aquela coisa toda, você faz o pãozinho com manteiga, o menino fala assim, hoje eu quero Nutella. Aí começa, abre o bocão chorando, porque eu não quero isso. Tem mais alguém que compartilha disso, gente? Ainda bem que eu não estou sozinho, descobri que não é só minha família que é imperfeita, queridos. Mas, por mais que seja assim, queridos, Deus tem algo novo para nós. Então não existe famílias perfeitas. Próximo. Jesus transforma famílias defeituosas, amém? Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei o que aconteceu, os defeitos que tem na sua casa ou sua família. Jesus, Ele é poderoso para transformar qualquer situação e circunstância. Pastor, mas meu marido me traiu. Perdoa e Deus vai restaurar esse casamento em nome de Jesus. Pastor, mas você não tem noção do que está acontecendo, o que eu passo na minha casa. Irmã, vai ajoelhar de novo, vai orar de novo, vai clamar de novo. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Por quê? Porque Jesus, Ele transforma famílias defeituosas. Jesus quer pegar histórias que é para fim e transformar num novo recomeço. Ah, mas faz tanto tempo que eu não falo com Deus. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, eu ainda tenho um negócio contigo, eu ainda tenho um negócio com a sua casa, eu não abro mão de você, eu não abro mão do seu casamento, eu não abro mão dos seus filhos. Ah, mas meus filhos é só o sangue de Jesus, é só o sangue de Jesus, no tempo certo, na hora certa, Deus vai pegar eles e Deus vai restaurar todas as coisas em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. E quem crê na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Nós não podemos esquecer que a transformação, queridos, é um processo. O problema é que a gente vem no culto como esse, e a hora que chega em casa a gente já quer cobrar a pessoa. Fala, vamos, hein? Você viu lá que o pastor falou, hein? É um processo, querido. A transformação que a sua casa precisa, sabe em quem começa? Levanta a mão assim, ó. Fala, comece em mim. A transformação que os seus filhos precisam começam em você. A transformação que a sua esposa precisa, querido, começa em você. A transformação que o seu marido precisa, começa em você. Diga assim, comece em mim. E terceiro, põe aqui para mim. Deus tem um propósito para a sua casa. Ai, como eu amo olhar a palavra de Deus e olhar para essas famílias e ver que mesmo em meio a tantas dificuldades e problemas, essas famílias cumpriram o seu propósito. Se um deles desistissem, não ia chegar até Jesus. Se um deles falasse, não quero mais, não vou continuar orando e declarando sobre os descendentes, os filhos dos meus filhos, não quero. Desistir da minha casa, desistir do meu casamento, não ia chegar em Jesus. Mas por mais problemas que eles passaram, eles não desistiram de Jesus. Por quê? Porque Deus tem um propósito para cada casa. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para o seu casamento. Deus tem um propósito para os seus filhos. Então não desista. Não abre mão. Lute por eles, batalhe por eles. Pode entrar o louvor, por favor. E Deus nos trouxe aqui para ter esse alinhamento em família. Deus tem um propósito para sua casa. Esse casamento não vai acabar em nome de Jesus. Esse casamento que está por um fio, ele não vai acabar. Jesus marcou esse encontro com você essa noite para dizer, não é o fim. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para a sua casa. E nós precisamos nos posicionar para que os nossos descendentes, os filhos dos nossos filhos, possam viver o propósito de Deus também. Em Isaías capítulo 61, verso 9, Isaías 61, 9, diz assim a palavra de Deus: os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida.
todos os que virem a sua casa, a sua família, os seus filhos, reconhecerão que você e eles são um povo, uma família abençoada pelo Senhor. Se você deseja ter uma família abençoada, mesmo vendo que ela é imperfeita, fique de pé no seu lugar. Vamos orar pelas nossas casas e famílias nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. Coloque a sua casa, a sua família diante do Senhor. Comece a orar pelos seus filhos, comece a orar pela sua esposa, comece a orar por eles. Pastor, eu não tenho família. Comece a orar pelos seus pais. Pastor, eu não conheço meu pai. Libere perdão para ele, libere perdão para ela, libere perdão para os seus irmãos. Se você foi abandonado, se você é adotado, não importa como foi a sua família, não importa como você chegou aqui, você tem uma história, e Deus quer escrever um novo capítulo, Deus quer escrever uma nova história. Não é o fim, não é o fim. Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para sua casa. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às imperfeições, Jesus trouxe você aqui nessa noite para falar: eu acredito em você, eu acredito na sua casa, eu acredito na sua família. Não importa o seu passado, não importa como foi difícil a sua infância, Jesus nessa noite, Ele quer restaurar todas as coisas, Ele quer curar você. Assim como a genealogia de Jesus, assim como a família de Jesus foi uma família imperfeita, mas Deus cumpriu o propósito, Deus cumpriu as promessas. E Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: não é tempo de desistir, não é tempo de abandonar, não é tempo de ir embora, é tempo de se posicionar e viver o propósito de Deus para sua casa, e viver o propósito de Deus para sua família. Eu quero declarar sobre você essa noite: os planos de Deus jamais vão morrer, os planos de Deus jamais serão frustrados para sua casa. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Apenas se posicione nessa noite em nome de Jesus. Ore pela sua casa, ore pela sua família em nome de Jesus.